Olá, senhores! Bora aí com uma questãozinha de lançamento oblíquo. Fala o seguinte, ó. A figura a seguir mostra o lançamento oblíquo de um dado a partir do ponto A, localizado no solo, com uma velocidade inicial Vzinho, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Em determinado instante, ele passa pelo ponto B, que está a uma altura h do solo e a uma distância horizontal d do ponto de lançamento. Considere desprezíveis efeitos da resistência do ar e o campo gravitacional constante E igual a G, adotando o ponto de lançamento A como eixo de referência e os versores I e J para as direções X e Y, respectivamente. Esses versores I e J, eles indicam direções vetoriais para nós. Uma direção vetorial X e uma direção vetorial Y, certo? Com base nas informações sobre o lançamento oblíquo mostrado na figura, é correto afirmar que, no item A, o tempo total de voo da partida do ponto A ao ponto B é maior que t igual a 2v seno θ sobre g. Então, olha só que bacana. Se esse corpo sair desse ponto aqui e chegar até a altura máxima, olha que bacana. Lá no início, nós sabemos que ele tem uma componente horizontal da velocidade e uma componente vertical da velocidade, certo? Vamos chamar aqui de Vx e Vy, ok? Bom, o Vy é fácil a gente encontrar. É a velocidade que eu vou decompor. No caso aqui, ó, como entre o vetor V e o vetor Vy, a componente dele está sem o ângulo θ, né? Porque o ângulo θ está ali do outro lado, ó, entre o Vx. Então, entre o Vy está sem o ângulo θ, é o V sem θ para nós. Belezinha? E aí nós vamos usar uma equaçãozinha do move, né? Já que a aceleração da gravidade ele garante que é constante para nós, que é a equação do Voigt. Por que a equação do Voigt? Porque nós sabemos que lá na altura máxima, a velocidade final na direção y vale zero, porque ele para de subir. Então, nós vamos poder montar essa equação da seguinte forma, ó. Vy, linha, que é o V final, é igual ao Vy, que é o V inicial, mais a aceleração, que nesse caso é menos a aceleração da gravidade, porque ele é contra a subida, né? Vezes t, que é o tempo de subida para nós. Vou chamar de ts esse tempo de subida. Bom, o Vy aqui nós sabemos que vale zero. Então vai ficar zero. É igual o Vy', né? O Vy, que é o V seno θ, que nós acabamos de descobrir. Então, o Vy inicial é o V seno θ, menos gt subida. Esse GT está positivo, passa para o outro lado, fica negativo, então vai ficar G tempo de subida é igual ao V seno θ. E, portanto, a gente chega que o tempo de subida ele é igual ao V seno θ dividido por G. Fechou? Bom, se para subir do solo até a altura máxima ele leva esse tempo, significa que para voltar da altura máxima até o solo, ele vai levar novamente esse tempo, né? Existe simetria. Então, o tempo total para retorno ao solo, e olha só, vou colocar assim, ó, o tempo total para o retorno ao solo seria 2 vezes o tempo de subida, né? Porque é o tempo de subida mais o tempo de descida, que é igual ao de subida. Então, seria 2 vezes esse V seno de θ sobre 2g. Mas ele não quer saber o tempo total, ele quer saber para chegar no ponto B, que é um ponto antes dele chegar no solo. Então, olha que bacana, meninos. A gente vai poder afirmar aqui que o intervalo de tempo para ele chegar lá no ponto B, com certeza tem que ser menor do que o intervalo de tempo total para ele retornar ao solo. Ou seja, menor do que 2 vezes V seno θ sobre G para nós. E, portanto, como ele fala que é maior do que 2V seno θ sobre G, a gente vai poder afirmar que o item A está falso. Belezura? Bora pro item B, então? Deixa eu só dar mais espaço para a gente aqui agora. Separar essa bagaça aqui. Olha lá. O item B. A maior altura atingida pelo dado em sua trajetória é V² sobre 2G. Bom, para a gente achar a altura máxima, né? A altura máxima é esse carinha aqui, né? Quando ele chega lá na posição onde a velocidade final dele vale zero. Essa altura máxima, vou chamar de Hzão, a gente pode calcular entre algumas maneiras aqui. Podemos calcular por Torricelli. Então, olha só que bacana, ó. O V final ao quadrado é o V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. No caso aqui, o V final é o VY', o V inicial é o VY,
A aceleração é a gravidade, e ela é negativa, pois ela atrapalha a subida, né? Vezes a altura, a razão, que é o ΔS que a gente vai percorrer ali. Então, aqui substituindo os valores, ó, o VY final nós sabemos que vale zero. O VY inicial nós sabemos que é o V seno θ, só que tudo isso ao quadrado, né? Menos 2G razão. Esse 2G razão que tá negativo passa para o outro lado positivo. Aí nós vamos ficar 2G razão, V quadrado, seno ao quadrado de θ. E, portanto, a gente descobre que essa altura máxima que ele atinge é o V quadrado, seno ao quadrado de θ dividido por 2G. Essa é a altura máxima atingida pelo dado. No caso, ele fala que é só V quadrado sobre 2G, né? Então, por isso que a alternativa B também está falsa. Não seria esse o valor da altura máxima aqui para nós. Fechou? O item C. Se houvesse resistência do ar, o dado estaria em uma altura H' maior que Hzinho, ao percorrer a distância Dzinho. Moçada, olha só que interessante. Se a gente pensar que tem resistência do ar, significa que o sistema vai perder energia no decorrer do seu movimento, né? Vai perder energia mecânica. Lembra de energia mecânica? Energia mecânica é a soma de todas as energias da mecânica, né? A cinética mais a potencial gravitacional e mais a potencial elástica, que eu não vou colocar aqui, justamente porque a gente não tem potencial elástica envolvida, né? Mas olha que bacana. Se não tem resistência do ar, significa que a energia mecânica se conserva. O que muda é o valor que eu tenho de cinética e gravitacional. A cinética diminui para a gravitacional aumentar na subida, aí a gravitacional diminui para a cinética aumentar na descida, certo? Porém, se eu tenho resistência do ar, essa energia total não se conserva mais. O que eu tenho no início, eu não tenho mais igualzinho no final, né? Eu vou perdendo energia no sistema. Então, se esse dado fosse lançado com resistência do ar, com certeza ele começaria a trajetória dele aqui, ó, mais ou menos coincidente com a superfície do outro corpo, a trajetória do outro lançamento, mas ele ia alcançar uma altura máxima menor. Pode até ser que essa altura máxima atingida por ele seja maior do que aquela altura Hzinho. Pode ser. Não temos como afirmar, porque depende de quanto a resistência do ar ia roubar energia. Mas, com certeza, a hora que ele chegasse na distância D, a altura que esse corpo iria ter seria uma altura menor que a Hzinho. E isso caso ele realmente chegasse na distância D, né? Pode ser até que ele nem chegue a percorrer mais essa distância D em função da resistência do ar. Então, com certeza, a altura dele seria menor do que Hzinho e não maior. Por isso que a alternativa C está errada para nós. Belezura? A D de dado. A altura máxima é atingida exatamente na metade do percurso entre o ponto A e o ponto B. A altura máxima ela é atingida exatamente na metade do percurso, mas não entre o ponto A e o ponto B, e sim entre o ponto de partida no solo e o ponto de chegada no solo. E quando existe simetria, né? Aí sim eu teria x de um lado e x do outro, mas não a metade do caminho entre o ponto de partida lá no A, ó, e o ponto B. A gente percebe que a distância horizontal até a altura máxima a partir do ponto A é maior do que a distância horizontal da altura máxima até o ponto B para nós. Então, quando ele fala que na altura máxima é atingida exatamente metade, está errado isso, né? Seria metade, não no ponto B, mas tomando como referência quando ele retorna ao solo. E o último item, o item E, que é o correto, né? Então, olha só, mesmo que você não soubesse analisar a parte de versores aí, né, a parte vetorial, a gente ainda tem condições de achar a alternativa correta aí, no caso, a alternativa E para nós. Mas, olha só, a velocidade vetorial média no percurso do ponto A ao ponto B é V cosseno θ I mais HV cosseno θ D vezes J. Ou seja, quando eu coloco I e o J, eu estou falando que é uma soma vetorial. Seria o vetor na direção I, na direção X, velocidade, mais o vetor na direção J, velocidade na direção do eixo Y, certo? Uma soma de vetores. E isso é verdade, né? Se a gente pegar o vetor velocidade aqui, o vetor velocidade vetorial, né, é esse daqui, ó. Ele sai do ponto A e chega no ponto B. Esse é o vetor velocidade, que é, ou surge, né, da decomposição, ou da composição, né? É que aqui nós vamos decompor, mas seria da composição, já que nós sabemos que os vetores ou os versores y e x vão formar esse resultante, seria da composição, ó, da componente da velocidade na direção y
e da componente da velocidade na direção x. Belezinha? Então, vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que a velocidade na horizontal, olha o que eu vou colocar, ó, na horizontal, nós sabemos que o movimento é uniforme, certo? Na horizontal não temos aceleração nem desaceleração. Nós sabemos que na horizontal o movimento é uniforme. Então, a velocidade média, né, o vetor velocidade média nessa direção, vai ser a própria velocidade, a componente da velocidade Vx. Então, se a gente colocar aqui o Vx, ó, nós vamos ter o V cosseno θ. Acabou. Agora, se a gente for pensar na velocidade y, a velocidade y ela varia, né? Porque ela tem aceleração. Então, nós vamos ter que calcular a média realmente. E a média nesse trecho é pensar que esse vetor velocidade amarelinho aqui, ó, ele subiu, ele andou, né? Esse ΔS aqui, ó, que representa a altura Hzinho. Em quanto tempo ele subiu, né? No caso, subiu e depois desceu, mas é um vetor. No saldo, é como se ele tivesse subido até a altura B, a altura Hzinho. Quanto tempo isso demorou? O tempo que demorou para ele subir aqui, ó, é o mesmo tempo que demorou para a componente horizontal se arrastar nessa horizontal. Ficou ruim aqui, né? Mas ó, aqui o tempo tzinho para ele subir é o mesmo tempo tzinho para ele se arrastar na horizontal. Então, eu vou primeiro descobrir esse tempo tzinho trabalhando aqui na horizontal ainda. Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade média na horizontal é o V cosseno θ, né? O ΔS que ele percorre é o Dzinho. E o ΔT é o tempo tzinho que nós estamos chamando, que eu chamei na cor verde ali. Então, a gente vai chegar aqui, esse tzinho é o D sobre V. Ele atualizou aqui e risca, né? Para ajudar, é o D sobre V cosseno θ. Vamos guardar esse tempo. Porque agora eu vou calcular a velocidade média vetorial. Então eu vou pegar o vetor de deslocamento dele, tá? Então agora, ó, estou trabalhando na direção vertical, certo? Na vertical, nós vamos poder falar que a velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Vamos trabalhar com a média, já que ele pediu a média, né? A velocidade média aqui seria a componente VY para nós, né? Então, vou chamar aqui dessa componente VY, que vai ser o ΔS que ela percorre, que é o Hzinho, dividido pelo intervalo de tempo, que a gente descobriu aqui, ó, que é D sobre V cosseno θ. Propriedade matemática, ó, eu mantenho a de cima, vou inverter a fração de baixo e passar multiplicando. Era D sobre V, vai ficar V cosseno θ sobre D. Então, a gente descobre que esse vetor, velocidade média na direção y, é V vezes H vezes cosseno θ sobre Dzinho. Acabou, meninos. Quando a gente quer fazer a soma de vetores, a gente indica com setinhas em cima, não é? Então, seria o vetor V cosseno θ na horizontal, mais o vetor AVH cosseno θ sobre D, que é o da vertical. Ao invés de colocar setinha, a gente pode representar isso a partir dos versores, que ele chama de I e de Y. Então, esta velocidade resultante, que eu vou chamar aqui a velocidade média vetorial, ela seria a soma vetorial da componente horizontal, que é o V cosseno θ, como ela está na horizontal, nós vamos chamar de I, mais a componente vetorial na direção Y, que é o VY para nós. E essa componente VY é o V vezes H vezes cosseno θ, tudo isso dividido por D, como está na direção Y, a gente chama de J. Isso é a mesma coisa que falar que o vetor resultante é a soma vetorial de V cosseno θ com VH cosseno θ sobre D. E aí, isso confirma para nós que a alternativa aí está correta. Beleza, meninos? Grande abraço a todos e até mais.